E aí, galerinha, beleza? Vamos começar agora na aula 8, né? Essa é a primeira gravação da turma de Processo Civil 1, parte de Processo de Conhecimento, onde tivemos essa primeira aula agora, após a primeira prova, a N1, e está previsto no nosso cronograma estudarmos litisconsórcio, né? É um nome um pouco diferente do que geralmente escutamos no curso de Direito, mas foi como eu expliquei em sala de aula. Essa matéria nós já vimos em sala de aula, classificamos todos os tipos de litisconsórcio. É uma matéria um pouco cansativa, a parte de processo civil não é cansativo, mas ainda não entramos na elaboração de petição inicial. É fundamental pegar essa parte de litisconsórcio para entendermos um pouco de como montar uma relação jurídica, né? Como criar uma relação jurídica. A parte inicial de ato processual, fato, falamos de princípios, tudo antes da elaboração de uma petição inicial. Agora nós já estamos nos aproximando do ajuizamento da ação, da elaboração da petição inicial, e ainda tem muita coisa para ver até o final desse semestre, tá? A partir da próxima aula, que nós vamos falar sobre a intervenção de terceiros, que a gente termina a intervenção de terceiros, nós vamos começar a ter uma parte do conteúdo mais dinâmico, onde nós vamos começar a colocar o gráfico de como é que funciona um processo judicial no quadro, para ficar mais rápida a aula, para ficar mais dinâmica e mais prática. Beleza? Então, você que ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva. Agora eu tenho notado que o YouTube tem colocado propaganda nos vídeos que eu tenho postado, então ele vem reconhecendo o conteúdo de relevância para vocês. Quem está se preparando para concurso, continue assistindo às aulas aqui do canal, tá certo? Então, se inscrevam, por favor, para ajudar aí a disseminar esse conteúdo para quem precisa. E você que está na minha aula presencial, vamos junto, vamos para cima, confia, por favor, confia, que vai dar tudo certo no final, tá? Eu tenho 32 slides para apresentar, não vou ler todos eles, eu vou passando na medida que nós falamos em sala de aula. Para você que está chegando agora e está me conhecendo agora, vamos seguindo nesse passo a passo, assistam os vídeos anteriores que vai começar a fazer sentido para você, tá bom? Eu coloquei um conceito de litisconsórcio, nós falamos na aula sobre isso também, que é uma pluralidade de autores, é uma pluralidade de réus. Então, eu tenho muitos autores e muitos réus, ou eu tenho muitos autores e só um réu, ou um autor e muitos réus. Enfim, litisconsórcio é uma palavra que quer dizer que são muitas pessoas na mesma demanda. E aí eu coloquei esse conceito, litisconsórcio é a pluralidade de partes no mesmo polo processual. Ou seja, quando duas ou mais pessoas compartilham o mesmo lado, podendo ser tanto na parte ativa quanto na parte passiva da lide. Nós sabemos que a lide é o conflito de interesses. Há um conflito de interesses mediante uma pretensão resistida. Se não houver a pretensão resistida, mas houver o conflito de interesse, nós não temos lide. Necessita-se ter a pretensão resistida, tá? Eu quero uma coisa, a outra parte não quer. E aí eu já tenho aquela pretensão, a minha pretensão resistida. E eu, achando que estou com direito, eu vou demandar judicialmente. Então, eu já consigo formar os polos da ação e trazer a presença do Estado na pessoa do juiz. Então, eu consigo ter uma relação processual para poder ajuizar essa demanda. Então, eu preciso ter, para ajuizar a demanda, uma pretensão resistida. Então, nós entendemos aí que o litisconsórcio são são duas ou mais pessoas, tanto no polo ativo quanto no polo passivo, ou só no polo ativo, ou só no polo passivo, e aí eu tenho formado um litisconsórcio. Tá, beleza? Então, vamos seguindo aqui. Hipóteses legais de litisconsórcio. No artigo 113 do Código de Processo Civil, as razões que permitem duas ou mais pessoas litigar em conjunto. Então, eu tenho aqui 3 incisos do artigo 113 do CPC que me chamam a atenção, onde eu vou me destacar e pensar, olha, nessa situação eu posso colocar mais alguém para demandar comigo.
Tá? Se existir uma comunhão de direitos e obrigações relativas à lide, duas ou mais pessoas têm o mesmo direito para poder demandar com relação àquele objeto principal. Se houver uma conexão pelo pedido ou pela causa de pedir, ou ocorrer afinidade de questões de ponto comum, de fato ou de direito. Então, se eu tenho duas ou mais pessoas que estão convergindo para o mesmo interesse, no mesmo objeto, eu vou ter um litisconsórcio, seja ativo ou seja passivo. Eu coloquei ali um exemplo, não vou ler todos os exemplos não, e esse material, após essa aula subir para o canal, eu vou encaminhar no grupo fechado de WhatsApp da turma presencial. E você que não faz parte da turma presencial, faça como outras pessoas vêm fazendo. Vem me mandando mensagem pelo WhatsApp pedindo o material e eu envio o material pelo WhatsApp. Sem problema nenhum, sem custo nenhum, tá? Um exemplo decorrente do inciso 1 do artigo 113 do CPC, que aborda a compatibilidade de direitos ou obrigações entre duas ou mais pessoas, seria a relação de responsabilidade subsidiária do fiador, em razão da falta de pagamento de aluguéis do locatário frente ao locador em um contrato de locação do imóvel. Então, se existe um inadimplemento de pagamento de aluguel e esse contrato reza a figura de um fiador, existe a responsabilidade subsidiária do mesmo. E, sendo assim, o proprietário deve ajuizar uma ação em face do locatário, bem como do fiador. Então, eu tenho duas pessoas no polo passivo. Isso se chama litisconsórcio passivo, tá? O inciso 2 tem aqui, quando se fala de conexão do pedido e da causa de pedir entre os litisconsórcios, o exemplo, logo, o objetivo final pleiteado na demanda judicial será a mesma entre as partes. Um exemplo desse vínculo de pedidos idênticos seria a situação de que várias pessoas adquirem em uma mesma loja o mesmo produto com defeito e pretendem buscar uma ação de reparação de danos, a devida reparação de danos. Então, se eu tenho 5 pessoas numa loja comprando um produto e esse produto vem com defeito, as 5 podem se reunir, existe essa possibilidade, para fazer uma ação contra ou em face desta loja, pleiteando os direitos que entendem que sejam cabíveis. Então, eu tenho um litisconsórcio ativo, com 5 autores, por exemplo. Tá? O exemplo do inciso 3, quando nós falamos do artigo 113, na apresentação passada, trata-se sobre a existência de afinidade entre elementos fáticos da demanda. Em outras palavras, quando há um fato base em comum alegado por pessoas diversas ou os elementos apreciados para a resolução da causa são os mesmos. O exemplo prático desta situação seria a invasão de rebanhos de bovino, pertencente a vários proprietários, sem ajuste entre eles em uma propriedade rural alheia. Ao analisar o ocorrido, não há conexão de condutas que deviam dos mesmos fundamentos, de fato ou de direito, uma vez que os fatos são diversos. Entretanto, há uma afinidade de questões, pois o fato base da lide é comum, a invasão simultânea de gados na mesma propriedade. Então, nós conseguimos identificar como criamos demanda com litisconsórcio, através do artigo 113, incisos 1, 2 e 3. Então, o litisconsórcio, ele pode ser de diversos tipos. Eu vou citar os tipos de litisconsórcio aqui na nossa apresentação, para a gente começar a ir debatendo e vocês irem anotando se quiser. Na sala de aula eu ditei bastante, então eu montei a aula em cima do que nós conversamos na sala de aula. Claro que algumas coisas vão estar aqui e não estão no seu caderno. E aí vocês podem fazer o apontamento. De qualquer maneira, vocês têm 2 vezes a matéria, tá? O que é um litisconsórcio ativo? Quanto ao polo, as espécies de litisconsórcio, agora vamos falar quanto ao polo. Litisconsórcio ativo. Litisconsórcio ativo ocorre quando a colaboração de 2 ou mais pessoas está no polo ativo da demanda, ou seja, quando existem diversos autores para uma mesma ação judicial. 2, 3 autores, 4, 5 autores, eu tenho um litisconsórcio ativo. E quem está no litisconsórcio é identificado como litisconsorte, tá? Então,
Quanto ao polo ainda, litisconsórcio passivo. Litisconsórcio passivo decorre da existência de um réu em uma demanda, mais de um réu em uma demanda, né, na mesma causa, fazendo com que as pessoas compartilhem o polo passivo da lide. Então, eu posso ter, como nós vimos no exemplo anterior, né, do inciso 2, quando nós citamos no inciso 1, quando nós falamos do fiador. Se existe uma relação contratual de locação, onde o locatário deve, porém, nessa relação contratual existe a figura do fiador, eu tenho duas pessoas para pagar o débito de aluguel, o fiador e o locatário. E aí o locador, que é o proprietário, ou pode ser o proprietário, ajuiza a ação em face tanto do fiador quanto do locatário. Então, eu tenho um litisconsórcio passivo, com duas pessoas, tá certo? Então, falamos quanto ao polo. E agora, ainda a última espécie de litisconsórcio com relação ao polo, nós falamos do litisconsórcio misto ou bilateral, né? Que é na situação que ocorre de forma simultânea. Os litisconsórcios ativos e passivos são várias pessoas exercendo o papel das partes ativa e passiva. Então, eu tenho tanto o litisconsórcio ativo quanto o litisconsórcio passivo, tá? Vamos supor que eu esteja numa situação em que eu sou casado em comunhão universal de bens, eu e a minha esposa somos proprietários de um imóvel, e nesse imóvel eu tenho uma relação contratual de locatário, e esse locatário, para poder entrar nesse imóvel que é nosso, teve que apresentar um fiador. Então, tanto eu quanto a minha esposa somos autores de uma ação em face do fiador e do locatário, tá certo? Então, temos o litisconsórcio ativo, né, marido e mulher, e o litisconsórcio passivo, que são os réus da ação, locatário e fiador. Então, eu te dei um exemplo, litisconsórcio misto ou bilateral, tá bom? E agora, quanto à obrigatoriedade, a gente já vai pegando essa parte quanto à obrigatoriedade, nós já falamos também em sala de aula sobre tudo isso que nós estamos falando aqui. O litisconsórcio necessário acontece, né, quando previsto de modo específico em lei, ou quando a natureza da relação jurídica da lide depende de outros integrantes que devem ser chamados a participar da controvérsia jurídica. Então, esse litisconsórcio necessário está previsto no artigo 114 do Código de Processo Civil. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei, ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida porque existe uma pretensão resistida. Tá? O autor pretende uma coisa e o réu pretende outra. Então, se existe uma pretensão resistida, existe uma relação jurídica controvertida. A eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes. Tá certo? Então, como exemplo, as ações que versam sobre direito real imobiliário devem ser propostas necessariamente pelo marido e mulher, conforme aponta o parágrafo 1º do artigo 73 do novo Código de Processo Civil. Eu cito o novo Código de Processo Civil, mas eu nem preciso falar, porque o Código Civil novo já é de 2015, nós estamos em 2023, já está até velho. Tá bom? Então, eu dei um exemplo aqui no slide anterior, falei sobre o litisconsórcio necessário, o exemplo que eu citei com relação à bilateralidade, né, ao litisconsórcio misto bilateral, é o caso do marido e mulher, que são proprietários de um imóvel, alugam um imóvel, então necessariamente eles devem ajuizar a ação juntos, eles devem compor o polo ativo desta demanda. Então, isso quer dizer que trata-se de litisconsórcio necessário, tá certo? Então, beleza, eu acredito que já está ficando simples, porque nós já tivemos esse contato em sala de aula. Nós estamos falando superficialmente, né, de uma maneira bem tranquila aqui, depois a gente vai praticar isso com exercícios. Tá? Eu falei aqui sobre a questão do necessário consentimento, do artigo 73, sobre o casamento, né, relação matrimonial, e vamos para o litisconsórcio facultativo. O litisconsórcio facultativo, ele é completamente ao contrário do litisconsórcio necessário, ele não é obrigatório, ao passo que o litisconsórcio necessário é obrigatório, nós vimos ali
no artigo 114 e também aqui no 115, que eu destaquei aqui em cima, onde se fala da sentença, né, de uma ação judicial de litisconsórcio necessário. Litisconsórcio facultativo não, eu posso optar se eu vou ajuizar a ação contra dois réus ou não, né? Ou se eu vou trazer alguém para figurar no polo ativo da minha ação comigo, ou não. Então, conforme o próprio nome diz, facultativo, ou seja, não é obrigatório, onde as partes que constituem os polos ativo ou passivo da lide podem ou não compartilhar seu polo processual com demais integrantes que julgarem necessários à demanda. O fundamento do litisconsórcio facultativo se justifica diante do princípio da economia processual, uma vez que garante as múltiplas lides similares, uma só decisão evita decisões contraditórias versando sobre o mesmo fato. Pessoal, é o seguinte, eu falei no início dessa conversa com relação àquela loja onde algumas pessoas foram comprar um determinado produto que deu problema, e nós tivemos ali litisconsórcio ativo. Vamos supor que 10 pessoas tenham comprado um produto numa mesma loja, e essas 10 pessoas tiveram problemas idênticos. Nós temos aí uma possibilidade de litisconsórcio ativo. Não é obrigatório, né? Ou seja, não é necessário, porque são pessoas distintas, que não têm nenhuma relação direta entre elas, principalmente relação jurídica. A relação jurídica que tem entre um consumidor e a loja, outro consumidor, a mesma loja, outro consumidor, a mesma loja, outro consumidor, a mesma loja. Então, eu tenho pluralidade de consumidores sem relação jurídica direta, porém, apenas um réu. Vamos supor que cada um tenha o seu advogado. Pode ajuizar uma demanda individual? Com certeza, sobre o mesmo fato. O juiz recebendo, ele pode unificar todas as ações? Pode, para poder, em nome do princípio da celeridade da economia processual, pode. Todas essas pessoas podem se reunir e reunir todos os advogados para fazer uma ação só? Também pode. Né? Em nome do princípio da celeridade da economia processual? Pode. É obrigatório? Não. Mas a unificação dessas partes, né, para ajuizar essa ação, facilita o julgamento da causa? Com certeza. O juiz vai dar uma decisão só que vai surtir efeito para todos. Né? Uma condenação de um réu que vai ter que pagar a indenização para todos os autores. Vamos supor, uma sentença de procedência parcial para condenar o réu a pagar R$3 mil para dano moral para cada autor. Se eu tenho 5 autores, eu tenho R$15 mil, então eu tenho R$3 mil para cada autor. E aí, essa sentença vai determinar a forma do cumprimento da obrigação. Tá? Então, é possível, é um litisconsórcio facultativo, porque não há uma relação jurídica entre as partes, né? Existe só a relação entre o objeto principal que está sendo debatido, tá bom? Então, eu coloquei ali, para aplicação do litisconsórcio facultativo, seguem as 3 hipóteses legais arroladas no artigo 113. A gente já falou sobre isso aqui anteriormente. Agora, quanto à igualdade dos efeitos, a gente vai falar agora sobre os efeitos do litisconsórcio, tá? O litisconsórcio unitário, né? Litisconsórcio unitário é aquele onde a decisão do juiz é única para todos os integrantes do polo processual que foi constituído. Dessa forma, o mérito é julgado de forma única e os efeitos operam de forma igualitária a todos os envolvidos. Disposição que trata do litisconsórcio unitário se dá pelo artigo 116 do Código de Processo Civil. Artigo 116. O litisconsórcio será unitário quando, pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir do mérito, né, um mérito, de modo uniforme para todos os litisconsórcios. Imaginem aquele caso dos 5 consumidores que tiveram o mesmo problema, eles ajuizam uma ação fazendo um litisconsórcio ativo e o juiz profere uma indenização, né, de R$3 mil para cada autor.
Então, o réu vai ter que pagar R$3.000 para cada autor, o valor da condenação, mesmo ele decidiu porque a extensão do dano era igual, similar, entendeu, pelo litisconsórcio facultativo, porém unitário, tendo em vista o objeto daquela ação, que foi o mesmo. Todas as 5 pessoas compraram o mesmo produto, trocaram mais ou menos no mesmo tempo, tiveram o mesmo problema, o mesmo dano, então a reparação foi única para todos, tá certo? Então, é o artigo 116 do Código de Processo Civil. O litisconsórcio simples, né? Nós saímos do unitário e agora vamos para o simples. De modo diverso, o litisconsórcio implica que o juiz apresente argumentos e sentenças diferentes para as pessoas que compõem o polo processual, não uniformizando os efeitos da sentença entre os participantes, conforme se expõe no artigo 117 do novo Código de Processo Civil. Os litisconsortes serão considerados em suas relações com a parte adversa como litigantes distintos, exceto o litisconsórcio necessário, caso em que os atos e as omissões de um não prejudicarão os outros, mas os poderão beneficiar. Vamos supor, naquele mesmo exemplo que nós tivemos, de 5 consumidores comprando produtos na mesma loja, só que cada produto tem uma diferença, tá? Um comprou uma televisão, outro comprou um ventilador, outro comprou um micro-ondas e o outro comprou um PS4, tá bom? Então, cada um teve um problema diferente, tá? Por exemplo, a televisão queimou, não tem conserto. Após reclamação, foi feita uma verificação, não tem conserto, vai ter que trocar, só que a loja não quer trocar. O outro do ventilador tem conserto, a loja quer trocar por outro, melhor, a loja vai fazer manutenção, não quer trocar, mas o consumidor quer a troca. E o outro do micro-ondas não liga de jeito nenhum, ninguém mandou fazer manutenção, ninguém mandou fazer nada. Então, nós temos diversos produtos distintos com pedidos distintos, tá? Sendo que uma dessas partes aceita a manutenção, a outra aceitaria a troca. Mas isso tudo foi costurado com a empresa e a empresa falou que faria mediante o processo judicial. Então, eu tenho uma situação similar entre todos, que são produtos que deram defeito na relação de compra e venda, direito do consumidor, porém, cada situação teve um problema diferente, né? Os pedidos, eles vão diferenciar. Então, a sentença, ela não vai ter como suprir a necessidade de todos de forma igual. Não deveria ser considerado um litisconsórcio unitário, e sim um litisconsórcio simples, porque para cada autor vai ter uma sentença com efeito diferente, tá bom? Então, como esse exemplo desse tipo de diversos litisconsórcios por efeito, podemos imaginar uma situação de 2 credores, isso é um outro exemplo que a gente está citando aqui, solidários que cobram uma obrigação solidária. Neste caso, o litisconsórcio formado em razão da solidariedade obrigacional seria simples ou unitário. Uma vez que a obrigação solidária for indivisível, o litisconsórcio será unitário. Por outro lado, se a obrigação solidária for divisível, o litisconsórcio será simples. Então, é a mesma relação, porém, com situações diferentes. Nós falamos lá sobre a questão dos consumidores que compraram o mesmo produto, tiveram o mesmo problema, né? E aí nós estamos falando aqui numa questão de obrigação solidária, conforme a questão da indivisibilidade, e nós falamos sobre questão de produtos diferentes, com problemas também, tá? Mas com situações completamente diferentes para pedido. Então, eu posso ter uma obrigação solidária divisível, que aí eu falo sobre a questão do litisconsórcio simples, tá bom? Então, vamos avançando aí, galerinha. São 32 slides. Então, vamos pegar as partes principais aqui, só para refrescar. E qualquer dúvida, quem estiver comigo em sala de aula, me sinalize. E quem não estiver, mandem mensagem, que eu vou deixar o WhatsApp do suporte aqui disponível no YouTube, aqui na descrição do vídeo. Quanto ao momento em que se constitui no processo, né, a formação inicial. Essa parte ela é interessante porque eu componho o litisconsórcio ativo na petição inicial, tá? Eu posso compor o litisconsórcio passivo também na petição inicial
ou na contestação, dependendo do caso concreto. E aí nós vamos começar a trazer e puxar sobre chamamento ao processo, denunciação da lide, né, sobre a intervenção de terceiros, que é o nosso conteúdo da próxima aula. Então, eu posso identificar 2 momentos, ou até ao longo do processo, posso dizer 3 momentos que eu posso constituir o litisconsórcio. Na petição inicial, na contestação, ou até mesmo após a contestação, dependendo do caso concreto, tá? Então, vamos lá. Formação inicial, quanto ao momento em que se constitui no processo. A formação inicial é a constituição do litisconsórcio, já na origem da demanda judicial. Esta formação, geralmente, é a mais utilizada e se quando o autor arrola na própria petição inicial os réus integrantes da demanda, que formarão o litisconsórcio no polo passivo, tá? Eu vou ajuizar uma ação, eu vou ajuizar sozinho, como autor, contra 2 réus. Então, eu indiquei na formação inicial um litisconsórcio passivo. Eu e o meu amigo vamos ajuizar uma ação em face de uma empresa. Então, na petição inicial, nós constituímos um litisconsórcio ativo, tá? Essa é na formação inicial. Na formação ulterior, em situações excepcionais, pode ocorrer de um dos polos judiciais receber mais de uma pessoa, né, ou mais pessoas, no decorrer do processo, né, como eu falei, pode ser na contestação ou pode ser após a contestação, ao longo do processo, constituindo litisconsórcio no decorrer da lide. Destaca-se algumas destas possíveis situações, a gente vai destacar agora. Em decorrência de uma intervenção de terceiros, nós já comentamos sobre isso, como acontece no chamamento ao processo ou na denunciação da lide, diante de uma sucessão processual, quando os herdeiros são chamados para ingressar na lide, sucedendo os direitos da parte falecida, por razão de conexão, se determinar a reunião das demandas para processamento em conjunto, que aí nós também temos que levantar o princípio da celeridade da economia processual. Galerinha, sempre quando falar em unificação de processo, sempre que se falar em litisconsórcio, lembrem de princípio da celeridade e economia processual. Quanto mais pessoas no polo ativo ou passivo para discutir um objeto, é melhor, né? Agora, se você distribuir diversos autores em ações individuais, vai tomar mais tempo da justiça, vai gerar um gasto maior, o processo vai demorar até, o juízo, o Estado, vai demorar até para poder entregar um resultado, trazendo tudo para o mesmo processo, fica sendo mais rápido e mais econômico, tá? Sendo que nós temos que considerar questões de prazos que nós vamos falar ao longo dessa explanação. Então, item D, de ofício pelo juiz, na denominada intervenção iuso iudicis, diante das hipóteses de litisconsórcio passivo, necessário não indicado na petição inicial, conforme previsto no artigo 115 do CPC. Então, nós vimos aqui que eu tenho, vou voltar, o litisconsórcio, quanto ao momento, que é na formação inicial, que é na petição inicial, que eu vou determinar quantos autores e quantos réus são, e ao longo do processo, eu posso conseguir trazer mais réus e mais autores, dependendo do caso concreto, tá? Por isso que se classifica como formação ulterior. Quanto ao número de litigantes, nós temos o litisconsórcio multitudinário, nós falamos isso também na sala de aula, a palavrinha é um pouco estranha, né? No momento em que o juiz se depara com casos de litisconsórcio, em que há um número excessivo, né, de partes, né, autores e réus, ou autores ou réus, integrantes em um dos polos da ação, poderá limitar a quantidade de participantes, de ofício, ou mediante requerimento da parte adversa, desde que justifique que esta dificuldade comprometa a celeridade processual. Galerinha, nós falamos aí ainda há pouco, falamos o seguinte, ó, se eu conseguir juntar autores, é bom, que é rápido, eu lembro do princípio da celeridade da economia processual, beleza. Agora, eu não posso ter 10 réus. Imaginem, 10 réus para fazer uma citação para 10 pessoas, e essas 10 pessoas, cada um levar o seu advogado, eu tenho 10 advogados, tá?
eu vou começar a ter problema e o processo vai começar a ficar truncado, ele não vai andar. Como aqui no escritório a gente já trabalha, já tem há muito tempo, já trabalha com isso, né? A gente tem aí mais ou menos 18 anos trabalhando nessa área. Eu tenho um processo aqui com 6 réus necessários. Eu tive que colocar 6 réus para poder provar o que eu queria provar. E para contestar, um processo que levou praticamente 1 ano para poder citar todo mundo, porque cita um, não cita o outro, renova o endereço, cita o outro e depois não cita o outro, renova o endereço. Então fica nesse vai e vem, e aí entra a carta precatória, demora. O problema não é a justiça, o problema é a expedição de citação para os réus. Como são 6, eu começo a perder muito tempo, tá? No decorrer do processo, nós tivemos que desistir de alguns para poder obter uma celeridade melhor no processo. Mas foi iniciativa nossa, da parte autora, tá? Poderia o juiz intervir nesse processo e falar de ofício? Com certeza, porque trata-se de um litisconsórcio multitudinário. Cada caso é um caso. Nós estamos pegando só a teoria, uma questão um pouco superficial, para depois a gente começar a trabalhar exercício e começar a identificar isso na prática, tá? Então, nem sempre o litisconsórcio ele favorece com relação ao princípio da celeridade da economia processual. Nem sempre. Ele pode atrapalhar. Nesse caso que eu falei, que nós temos aqui no escritório, um caso recente, 2019, nós estamos em 2023. A sentença saiu agora, em 2023, mas as citações aconteceram todas quase no final de 2021, tá? Por causa da quantidade de réus. Então, nem sempre o litisconsórcio é bom para a celeridade. Então, tudo tem que ser avaliado. Uma pergunta de prova, se for discursiva, temos que ter esse raciocínio, avaliando, inclusive, o doutrinador que faz parte da banca ou da bibliografia recomendada pela banca, para entender a questão do raciocínio do princípio da celeridade da economia processual, tá certo? Então, voltando no nosso tema, litisconsórcio multitudinário, eu tenho uma quantidade excessiva de autores ou de réu, o juiz poderá intervir de ofício, né, independente de requerimento da parte, para desmembrar o processo, para fazer com que esse processo tenha uma celeridade maior, ou a requerimento da parte, desde que fundamentada. E essa fundamentação tem que apontar para o juiz o seguinte: olha, excelência, eu estou querendo desmembrar essa ação porque vai atrapalhar a economia processual, vai atrapalhar o princípio da celeridade. Então, eu requeiro aqui o desmembramento. Então, ou a requerimento da parte, ou de ofício pelo juízo, tá? Esta limitação poderá ocorrer durante a fase de conhecimento, durante a liquidação da sentença, ou até mesmo durante a fase de execução com base no disposto no artigo 133, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Esse desmembramento, eu recebi um cliente essa semana aqui no escritório, que passou, com relação a uma ação coletiva, um processo gigantesco, um processo com mais de 200 representados pelo Ministério Público, né? A ação coletiva ela foi provocada e o Ministério Público fez a representação em face de uma determinada empresa da região onde nós residimos aqui, região norte do Brasil. E aí saiu uma sentença, muitos representados pela Defensoria Pública, muitos por advogados, e um cliente bateu aqui pedindo para eu representar. Já superamos quase todas as instâncias recursais, o processo começou em 2012, nós estamos em 2023, eu tenho um litisconsórcio multitudinário, né? Eu preciso entender o caso, entender a sentença, entender o efeito que esse recurso subiu, se foi devolutivo ou de duplo efeito, apenas devolutivo ou de duplo efeito, para que eu possa representar o meu cliente, um cliente, em cima de mais de 200 ou 300 que tem ativos no processo, para requerer
provisoriamente uma execução ou desmembrar essa execução para um interessado. Então, eu estou já praticamente na fase recursal, mas dependendo do efeito do recurso, eu posso executar provisoriamente o que é de direito do meu cliente. Então, é o que eu pretendo fazer. Provisoriamente, eu quero apontar e sinalizar para o desembargador que eu estou entrando e que eu preciso desmembrar provisoriamente o que é de garantia do meu cliente. E vou explicar com relação ao princípio da celeridade da economia processual. A possibilidade de eu ter o deferimento da execução provisória na parte de baixo, na primeira instância, é alta se a sentença já foi proferida, né? O primeiro acórdão da apelação confirmou a sentença, e se a apelação não tiver o duplo efeito, só apenas no efeito devolutivo, eu consigo executar provisoriamente essa sentença. Então, esse ponto que é interessante. Nós estamos aqui discutindo litisconsórcio antes do ajuizamento de uma ação. Já estudamos princípios, inclusive celeridade e economia processual. Vocês podem perceber que nós estamos começando a fazer uma construção na nossa cabeça de maturidade acadêmica jurídica. E eu estou passando aqui maturidade jurídica, trazendo para o nosso conteúdo teórico, para vocês verem a importância de entender e estudar litisconsórcio. Tá? Eu estou entrando numa ação agora para isso. Eu vou requerer ao juízo o desmembramento dessa ação. Não é partir a ação e seguir sozinha, não. Dentro do próprio processo, uma execução provisória para garantir o que é de direito do meu cliente, provisoriamente. Aí ele vai liquidar, através de uma perícia judicial, contábil, liquidou, eu tenho um valor, esse valor eu pego e peço a penhora e bloqueio desse valor na conta da empresa. E esse valor vai ficar preso lá, né? Superado todas as instâncias do recurso, se assim continuarmos obtendo êxito, acabou, transitou em julgado, eu vou requerer só a expedição de alvará. Ponto. É isso aí. Tá certo? Então, todo fundamento para desmembramento no litisconsórcio multitudinário pode ser requerido pelas partes, autores e réus, ou de ofício pelo juízo, e é isso que vocês precisam entender. Beleza? Prazos processuais com relação a litisconsórcio, né? Eu falo sobre a questão do prazo dobrado. O artigo 229 diz o seguinte: os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores de escritórios de advocacia distintos terão prazos contados em dobro para todas as manifestações em todo juízo ou tribunal, em qualquer juízo ou qualquer tribunal, independente de requerimento. Então, galerinha, é o seguinte: a minha ação que eu tinha seis réus, todos os advogados tinham prazo em dobro. A contestação não era apresentada em 15 dias. Poderia ser apresentada em 30 dias úteis. Então, pensem vocês aí, né, se realmente esse processo demorou por culpa da justiça. Não, porque eu tenho 6 réus. Para localizar, o último foi um sacrifício, mas localizamos. Então, até localizar, nós perdemos tempo. Tá? E o prazo começa a correr a partir da juntada do mandado do processo nos autos, da contestação. Então, nós temos essa questão do prazo em dobro. Então, eu posso ter polo passivo 2 réus, cada réu com um advogado diferente, e todos os prazos serão contados em dobro. Essa visão que vocês têm que pegar, tá bom? Então, recurso para decisão sobre litisconsórcio. A inclusão ou exclusão de um litisconsorte possui grandes efeitos durante todo o andamento do processo, em sua decisão final. Assim, o juízo o decidirá acerca da ocorrência por meio de decisão interlocutória, visto que não encerra o processo em acordo ao artigo 203, parágrafo 2º do CPC. Artigo 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias ou despachos. Nós sabemos que sentenças põem fim ao processo, e de sentenças cabem recursos de embargos de declaração e recurso de apelação. Nós sabemos também que de decisões interlocutórias
não põe fim ao processo. E de todas as decisões interlocutórias cabem também recursos, que é o agravo de instrumento e embargo de declaração. Os despachos também não põem fim ao processo e também cabe recurso, que é o embargo de declaração, tá certo? O efeito de uma decisão é completamente diferente de um efeito de um despacho, que é completamente diferente de um efeito de uma sentença, tá? Então, isso vocês têm que ficar atentos. Dentro de um processo pode haver despacho com efeito de decisão interlocutória. E aí, só a interpretação do caso concreto que nós vamos poder entender se vai caber agravo de instrumento daquele despacho com efeito de decisão ou não. E aí a gente já começa a complicar as coisas, tá? Então, vamos prosseguir aqui. Parágrafo 2º. Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadra no parágrafo 1º, ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais. Sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento dos artigos 485 ou 487, que é sem resolução do mérito e com resolução do mérito, põe fim à fase cognitiva de um processo comum, bem como extingue a execução. Se eu tenho dois réus, ou seja, um litisconsórcio passivo, e essa decisão é prejudicial a um dos réus, esse réu que se sentiu prejudicado pode recorrer. Pode haver uma mudança de decisão tanto na primeira instância quanto na segunda instância que possa favorecer o segundo réu e começar a prejudicar o primeiro réu. Então, dependendo do caso concreto, vai haver uma extensão do efeito da decisão ou não. E aí, só analisando o caso concreto. Mas nem sempre todas as decisões vão caber recurso para ambos os réus ou ambos os autores, tá certo? Então, portanto, a decisão que exclui um litisconsórcio ou rejeita o pedido de limitação na hipótese do litisconsórcio multitudinário será recorrível através de agravo de instrumento. Então, aqui, todo pedido, aquele meu caso que eu acabei de falar, que é o que a gente está falando sobre a questão de recursos para decisão sobre litisconsórcio. Aquele meu caso, eu estou entrando no processo agora, são 200 ou 300 interessados naquele processo, é uma ação coletiva, tá? É uma área gigantesca de pessoas que estão desocupando. Então, eu estou representando um. Se eu faço pedido para o juiz e explico para ele, olha, eu quero desmembrar essa ação para poder executar provisoriamente com relação ao meu cliente, mas antes disso eu quero que seja encaminhado o processo para a perícia para calcular o que ele é de direito, e o juiz indefere, aí eu entro com agravo de instrumento. Eu interponho o agravo de instrumento. Então, toda decisão que indefere o desmembramento ou indefere a entrada de um litisconsorte, ou indefere a saída de um litisconsorte, cabe agravo de instrumento. E aí eu cito para você o artigo 1015 do Código de Processo Civil, tá? Cabe agravo de instrumento quando a decisão interlocutória que versem sobre exclusão de litisconsorte, tá? A inclusão é a mesma coisa, vai caber, beleza? Então, galerinha, falando de recurso, é isso aí, tá? A controvérsia sobre a inclusão ou afastamento de litisconsórcio é recorrente na jurisprudência, pois pode impactar a validade e efeitos das decisões judiciais. Desse modo, a análise de algumas decisões acerca do assunto são fundamentais para consolidar conhecimento sobre o tema. E aí eu destaco aqui muitas jurisprudências, tá? E eu vou destacando uma para cada tipo de litisconsórcio, que aí depois eu vou mandar para vocês vão ler com calma, para vocês entenderem. Para encerrar aqui o nosso debate sobre litisconsórcio, eu coloco ali que já está encerrado o nosso conteúdo de litisconsórcio, e até a próxima aula. Galerinha, o que eu queria passar para vocês aqui era justamente essa classificação, tá, dos litisconsórcios, que nós falamos em sala de aula, e aí eu fui reforçando agora nesse bate-papo com vocês, tá?
tá? Espero que vocês tenham aí entendido, que vocês tenham assimilado esse conteúdo. Na próxima aula, nós vamos debater sobre intervenção de terceiros. Vai ficar um pouco mais claro para vocês a interpretação do litisconsórcio. Caso vocês tenham alguma dúvida ou permaneçam com alguma dúvida, vamos sanar na próxima aula quando falarmos de intervenção de terceiro. E aí, se necessário for, vamos fazer exercícios e vamos praticar, tá? Em sala de aula mesmo, ou até mesmo eu gravo um material de exercício, questões de concurso, explicando a resolução das questões para que vocês possam entender, tá? Então, coloquem isso em mente, o seguinte, a fase de inclusão de litisconsórcio pode ser na fase inicial do processo, que é na petição inicial, ou na fase posterior ao ajuizamento da ação, que é na contestação ou após a contestação. A qualquer momento processual, dependendo do caso concreto, da necessidade, e aí você consegue, através da intervenção de terceiro, trazer mais um polo passivo, ou até mesmo, dependendo do caso, para o polo ativo. Beleza? Então, fiquem aí com Deus, tá? Obrigado aí pela atenção de todos vocês. Acredito que temos aí atingido o objetivo, atingido o objetivo do litisconsórcio nessa conversa aí que está durando 46 minutos. Então, até a próxima e vamos para cima. Abraço.